Hoje nós vamos estar dando uma olhada nessa biblioteca que está dando o que falar na comunidade web, que está utilizando aí Tailwind, né? E hoje eu estou falando do ShadCN UI. Hoje nós vamos estar vendo como reproduzir uma interface que a gente já desenvolveu aqui no canal, que foi do BlobG, utilizando o ShadCN junto com o Next.js 13 e o Tailwind para fazer a personalização desses componentes. E com esse experimento eu quero ver quanto tempo a gente leva para construir uma interface como essa, utilizando o ShadCN e o Tailwind no Next. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais vídeo. Eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Next.js 13 aqui no canal, junto com o Tailwind, né? Mas abordando um tema um pouco diferente aqui, que hoje é o ShadCN UI, uma biblioteca que está dando o que falar aí na comunidade, né? Uma biblioteca que não é uma biblioteca, pois tu não instala ela, né? Então ela tem algumas peculiaridades aí que a gente vai estar explorando antes de começar o desenvolvimento, no qual nós vamos tentar replicar o BlobG, né? Utilizando, claro, cores diferentes e tudo mais, inspirado do guia visual que o ShadCN nos dá, né? Então, se você é novo por aqui, considere inscrever no canal caso gostar desse vídeo para acompanhar mais conteúdos como esse. Também aproveita para conferir os conteúdos passados muito interessantes, onde eu já fiz um tutorial do zero de Next, né? Next 13 menos, então hoje a gente vai estar mexendo com o App Router. Vou falar algumas coisinhas aqui para vocês, meio que uma continuaçãozinha dos vídeos anteriores, né? Mas se você já tem conhecimento em Next, não tem problema, a gente consegue dar seguimento aqui tranquilo. E também considere fazer parte da nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, para a gente ter um grupo onde nós tiramos dúvidas e evoluímos cada vez mais juntos na nossa carreira. Também considere avaliar esse vídeo, que é algo muito importante para mim saber como eu estou conduzindo e onde que eu posso melhorar, certo? Então, vamos lá. Com relação ao desenvolvimento desse item aqui, a gente vai dar uma olhada aqui no... Onde essa biblioteca, o objetivo principal dela, na verdade, é construir uma biblioteca de componentes com base nela, né? Então ela é basicamente um guia de componentes. E aqui, na documentação deles, né, eles têm vários exemplos do que pode ser construído com ShadCN, cards, tasks, playground, forms, music, authentication, vários exemplos aqui, né. Ele tem uma parte aqui da documentação que vai direto para os componentes, a gente já vai dar uma olhada, e o Get Started, que é para começar, né. E logo aqui a gente já vê que isso não é uma biblioteca de componentes, né, é uma coleção de componentes reutilizáveis que a gente pode copiar e colar nas nossas aplicações, né. Como que não é uma biblioteca de componentes? Isso significa que a gente não utiliza ela como uma dependência do projeto, né? Ela não é distribuída através do NPM. Mas tem algumas formas de a gente copiar. É meio engraçado, tá? Ele fala que a gente não instala, a gente vem aqui no Next.js, já tem aqui, ó, npx shadcn, né? Mas é a forma como a gente faz para copiar os componentes. Não é necessário acessar uma página, por exemplo, e copiar o código deles, né? A gente pode utilizar com o npx para ser mais fácil da gente configurar isso aí, né? Então vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui o meu terminal. E aqui a gente vai começar um projeto a partir desse comando aqui, tá? Vou até copiar. Vou copiar com o pnpm que eu estou utilizando. Você pode utilizar o gerenciador de pacote que preferir. Logo logo vai aparecer o ban aqui, que eu também quero falar sobre com vocês num outro vídeo. E aqui no lugar do my app eu vou colocar o nome que eu quero, que vai ser blobg ShadCN, tá? E o objetivo aqui, claro, não é replicar o BlobG, até porque o BlobG tem várias coisas, configuração de pegar essas informações do Prismic e tudo mais. A ideia, no geral, é replicar a interface. É metade do trabalho feito, né? Então, sim, eu quero usar o diretório source, sim, eu quero usar o app router, não quero customizar o default import alias. Beleza, tá tudo aberto aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pnpm dev para startar esse servidor aqui. E aqui ele já abriu, eu acabei fechando aqui da 3000 para abrir ele na 3000 aqui o projeto do AdSense. Se você não tem o código do BlobG, ele está disponível no GitHub, vou deixar linkado aí na descrição, tá? Caso você queira rodar ele, mas é claro que você vai ter que criar a estrutura no Prismic e tudo mais. Então por isso que a gente vai se atentar mais a só a cópia visual dele aqui mesmo, tá? Eu já abri aqui o padrão do Next, então eu vou começar limpando isso aqui. Eu quero limpar o Global CSS para ele ficar só com as configurações do Tailwind. Eu vou tirar aqui do layout, na verdade eu não vou tirar nada, só vou trocar o title e a description, que é essa questão aqui de metadata, né? No Next.js 13, quando a gente está trabalhando no layout de um diretório app, no caso o layout page aqui fica diretamente no diretório app, seria, por exemplo, o index do Next 12, então isso aqui é referente a home, né?
onde o layout é praticamente um underline document, underline app, né, que é ao redor de tudo. E no caso ele trata os metadados tanto da home quanto de qualquer outra página. Mas é claro que se eu tiver uma outra página aqui dentro, eu posso configurar a metadata dela de forma separada também, né? Aqui eu vou colocar notícias do mundo dos códigos, tá? Assim a gente já configura a metadata da nossa aplicação aqui, beleza? Eu não vou mexer em mais nada do layout.tsx. E aqui no page.tsx, que é a home, seria o equivalente ao index, que é sem o app directory, né? Coloca aqui o page.tsx main. Eu vou colocar aqui um H1, home, tá? Só para representar a home por enquanto. As minhas settings estão desativadas do VS Code. Para formatar no salvar. Vou ativar de volta aqui. E eu vou tirar a image aqui, vou utilizar, beleza? Vamos ver como é que tá aqui. Ok, tudo certo, tá? Segundo passo. Segundo a documentação do ShadCN, a gente tem que rodar aqui no CLI para configurar o ShadCN, né? É um passo que parece meio que automático, mas tem que prestar um pouco de atenção com esse cara, tá? Tô rodando ele aqui, ó, e a gente vai ver alguns detalhes. Ele pergunta se a gente quer utilizar TypeScript, sim. Ele pergunta qual style a gente quer utilizar, o default New York. A gente pode verificar a diferença entre esses styles abrindo um componente aqui embaixo. Eu tenho o accordion aberto aqui. Style default e o New York. Não são muitas diferenças, tá? Visualização, mas eu vou ficar com default. Quero utilizar o slate como cor padrão, né? Base color ele está solicitando aqui. Ele está perguntando onde está o meu global CSS file, né? Aqui como eu estou usando o app directory, ele está dizendo app/globals.css, né? Não é isso, na verdade. Ele está dentro source/app/globals CSS. Passar certinho o path aqui dos arquivos que ele vai mexer, né? Sim, eu quero usar a variável CSS. E aqui, por exemplo, ele está perguntando onde está o meu tailwind.config.js, ó. Não, eu tenho tailwind.config.ts, tá? Senão ele vai criar um outro arquivo e aí vai dar problema. Configure the import alias for components. Sim, vou deixar assim como @components. O import alias do utils, assim mesmo. E sim, eu estou utilizando o React Server Components no Next 3, né? E aqui ele vai salvar essas configurações no arquivo chamado components.json. Eu vou apertar Y para ele seguir com isso, tá? Assim ele vai iniciar aqui, pronto. Já inicializou, colocou as configurações que precisa aqui. Fez as modificações que precisa aqui no meu tailwind config.ts com variáveis aqui, né? Também aqui no globals.css ele tá certinho as variáveis que a gente testou, né? Ok, acho que ele deu problema, vou reiniciar o npm dev aqui rapidinho. Beleza, tá funcionando tudo normal. O que eu vou fazer, tá? Eu vou, para seguir agora, nós vamos estar fazendo um componente do blobg, que no caso é o header, né? A gente vai fazer meio que esse header aqui, e para esse header eu preciso dessa imagem. Essa imagem vocês podem pegar no GitHub. Eu já tenho o código do blobg antigo aberto aqui, tá? Então eu vou só copiar esse icon.svg aqui da public e colocar no mesmo diretório aqui, meu projeto com ShadCN, e apagar os arquivos aqui do Next padrão, tá? Beleza. E agora eu já tenho um arquivo que eu preciso para desenvolver esse header, tá? Eu vou deixar ele aqui, tá? Pra eu ficar visualizando, beleza? Aqui no meu outro monitor, para eu ficar vendo ele. E eu vou deixar o projeto rodando aqui para vocês no monitor aqui lado a lado, tá? Pra vocês irem vendo a transformação acontecendo, tá? E eu vou estar visualizando ele aqui no meu navegador, vou mostrar para vocês de vez em quando para comparar e tudo mais, tá? Então, para fazer isso aqui, a gente precisa de 3 coisas, né? A gente precisa de uma imagem, a gente precisa de um título e de um subtítulo, tá? Na documentação do ShadCN, a gente tem aqui o accordion, a gente tem diversos componentes, mas nesse caso, para a imagem pelo menos, a gente recomenda se utilizar o avatar, beleza? Onde ele é um componente, ele tem o código aqui de exemplo e tudo mais, né? E para pegar esse componente, eu utilizo esse comando aqui. Então, eu utilizo o componente a componente, tá? Aqui, ó. Eu utilizo componente a componente no meu projeto. Então, eu não necessariamente
vou ter todos os componentes aqui, até porque eu posso não vir a utilizar. Então isso é um benefício também de performance, pois a gente não instala e não manda no build coisas que nós não vamos usar no nosso projeto, né? Que deixa tudo mais performático. Aqui dentro de Components na pasta UI, ele já instalou o código referente ao avatar, beleza? E esse avatar aqui, ele pode ser um código completamente modificado, tá? Não tem problema nenhum em fazer isso. Então fica de livre, espontânea vontade do desenvolvedor modificar isso aqui e adequar da maneira como preferir, né? Uma coisa que eu quero fazer também, aqui no layout.tsx, agora que a gente já instalou o ShadCN, quero utilizar um utilitário dele, que eu vou falar também em outro vídeo, que é a função cn, tá? Fica aqui dentro de lib.ts, onde ela faz meio que uma mescla do Tailwind Merge com o CLSX, né, que é uma outra biblioteca de juntar classes, né? E eu pretendo explicar a fundo em um outro vídeo por que essa função é muito boa, tá? Por que disso? Por que utilizar essas duas bibliotecas em conjunto, tá? Eu vou estar utilizando ela aqui no body, onde eu passo simplesmente um cn, corto, coloco entre parênteses uma das classes, que no caso é o interclass name para colocar a classe da fonte inter, e eu vou colocar aqui uma personalização que eu quero que fique geral no corpo do meu componente, tá? Eu vou colocar um bgzinc 900 e o textzinc 100, acho, para ele já ficar pra ele ficar com o texto branco, né? Aí, ó, beleza, tá? Certinho. Ok. Vamos lá. O que eu quero construir aqui nesse layout também é que dentro do body eu não vou ter só a minha children, né? Eu quero ter um layout padrão. Nesse layout eu vou ter um header, que sempre vai estar em todas as páginas. Eu vou ter a children e eu também vou ter um footer, tá? E agora a gente vai construir o header e o footer, tá? Eu vou criar esses componentes dentro da pasta Components, mas não dentro da pasta UI, que é onde ficam os componentes do ShadCN, né? E aqui dentro eu vou criar o header barra index.tsx, fazer export const header, summary function, return header com avatar do UI. Por enquanto vou deixar só o avatar vazio aqui, que não vai dar problema. Vou colocar um strong, escrito blobg, e uma tag P, notícia do mundo dos códigos. Notícias do mundo dos códigos. Beleza? E eu preciso criar aqui dentro de components também o footer barra index.tsx, onde eu vou ter o import const footer, recebe arrow function. E no footer eu tenho aqui do blobg, ó, eu tenho esse footerzinho aqui, tá? Footer super singelo, mas ele faz parte da UI, então vamos ver, né? Não que eu necessariamente concorde com essa UI que eu construí há não sei quanto tempo atrás. Eu poderia fazer ela de diversas formas hoje. Mas aqui eu retorno o footer. Com spam dentro. Desenvolvido com coração. Desenvolvido com coração por Uriel, tá? Esse Uriel eu vou envolver ele em uma tag A. Onde eu vou fazer um href pro meu canal do YouTube, que é onde abre quando eu clico nesse link aqui, tá? Tag A ou o link do Next, tanto faz nesse momento aqui. Ele já não faz redirecionamento dentro da aplicação, tá? E agora eu importo esse header, esse footer aqui. Tadã! Tá tudo aqui, tá? Só falta a gente estilizar, tá? Eu vou começar pelo footer, que é muito simples, no caso, utilizando Tailwind, né? Pra já ser um pouco mais familiar pra quem conhece o Tailwind, antes do ShadCN. No footer eu vou colocar uma class name fixed, bottom 0. Vou colocar um padding aqui nele de padding 10, acho. 10 tá muito. Padding 7, pode ser. É mais uma cópia visual mesmo, tá? Sem base em nenhum layout, para tentar deixar o mais parecido possível com o que ele um dia já foi, né? Tá. Aí eu vou colocar, acho que um flex para poder centralizar esses itens. Eu vou fazer um justify center. E fazer um widget full.
Dá pra ele ocupar toda a widget aqui da página. Beleza. Aí ele fica toda a widget aqui. E aqui o span, dentro da tag A, na verdade, ela precisa ter um class name com underline. Então, pra ele ficar com underlinezinho aqui de link. E é isso, tá? Eu acho que eu vou diminuir um pouco esse page. Tá? Tem que ficar um pouco menor. Ok, vamos pro header então, onde no header a gente vai de fato começar a utilizar o ShadCN, né, com o componente avatar aqui. E a gente tem, como por exemplo aqui o avatar do ShadCN. Eu vou copiar e colar esse código aqui deles. Tá? Só preciso importar o image e o fallback. Né? O image é a imagem de avatar mesmo e o fallback é o vai ser renderizado no lugar. Né? Vou colocar aqui como fallback só um B de bold, um B de objet. Aqui com o avatar ele está utilizando esse aqui, né? Eu vou colocar uma imagem errada aqui para ele ficar me mostrando o fallback sempre, né? E aqui dentro eu vou colocar um strong com o B. Aí. Eu vou colocar também class name aqui. Class name PG. Não, PG Zinc Santos. E aí ele fica mais interessante, tá? Beleza. Aqui no Image Source agora, ao invés de utilizar a imagem do JetCN, eu vou utilizar a imagem do Icon com TestVG, né? E agora ele tá já o íconezinho aqui. Agora é só as demais coisas que a gente tem que fazer, né? Nesse caso aqui, o que a gente precisa ainda é fazer um espaçamento aqui do header, ó. Espaçamento. Aumentar o tamanho de tudo isso aqui, né? Pra deixar algo bem parecido. E por volta de tudo isso aqui, eu vou colocar um link do Next, porque ele tem... a gente até fez um teste com o Vitest na época para validar se ele estava redirecionando para home, né? Tem que fazer um href barra, né? No caso, a gente não vai ter navegação entre outras páginas aqui, porque nós vamos fazer só a home. Mas vamos deixar isso aqui. Beleza. O header eu quero fazer aqui uma class name, então. Onde eu vou colocar um border bottom de 1 pixel, personalizado mesmo. E a gente tem essa bordinha aqui, ó. Essa leve bordinha aqui. E essa cor de borda vai ser o border B, zinc 6500, pode ser. Tá. Então é legal, beleza? Talvez se deixar um pouco mais escuro com 700 pode ser. Agora o link, eu vou colocar uma class name nele, porque é ele que fica ao redor dos itens, né? Sim. Vou colocar a class name, tipo, o edit fit dele, porque senão ele vai ficar com tudo, ó. Tudo fica estável. Vou colocar o edit fit, um padding de 6. Vou colocar o flex, para ele ficar um do lado do outro. E daí eu vou fazer um gap de 4, acho. Isso aí. Só que daí ele tá espaçando esses dois aqui. Daí nesses dois eu vou colocar uma div ao redor do strong de P. Aí, beleza. Top. Aí ao redor do strong, agora do blobg, eu vou colocar uma class name text 6xl, acho. 4xl. 3xl. Tá. Tá assim toda hora. Assim, aí o avatar agora, ele não tá ocupando todo o espaço que ele deveria, né? Tá? Ficando com o tamanho que devia, né? O que eu vou fazer? O avatar image vai receber uma class name agora. O avatar image vai receber uma class name. Ele vai ter um width fit e um hfull. O avatar. Hfull. Beleza. Era isso, tá? Agora a imagem já tá configurada aqui certinho. Beleza. O header já foi, tá? Tá tudo funcionando aqui com ele. O que a gente precisaria fazer agora é essa parte aqui da home, que é essa seção aqui, né? Tem os carrosséis aqui também. E a parte das publicações, né? Onde cada um tem um card. Beleza.
Supondo uma possível remapeação desse design, por exemplo, eu não quero ter mais diversos tipos de cards, tá? Para manter um padrão de site. Fazer um tipo de card só. Isso pode vir a estranhar um pouco, né? Mas eu acho que vai ser algo muito mais interessante de se fazer, né? Beleza. Então agora a gente já viu como utilizar o Chatcian. Super simples, tá? A gente importa o componente. Se quiser, a gente personaliza lá no componente. Ou, nesse caso aqui, onde eu precisei fazer um ajuste nele, eu modifiquei no class name mesmo, tá? Porque se a gente vir aqui no UI, esse avatar, o que ele faz? Ele faz um cn, né? A função que mistura classes, onde ele tem a sua classe padrão. E a gente tem aqui a class name que nós mandamos para ele. Dizer como ele deve se comportar. É isso. Tá? Beleza. Vamos lá. Para utilizar aqui no corpo, a gente vai usar outras coisas na home, né? Que não necessariamente vão ser com o Chatcian, né? A gente vai fazer mais algumas coisas com o Tailwind aqui por enquanto. Onde eu vou colocar aqui uma class name, tá? Eu quero colocar uma margem top de 10 aqui pelo menos, né? Para visualizar melhor, eu vou começar a escrever aqui o conteúdo de fato, tá? Aqui eu vou colocar seu lugar para conferir notícias da programação. Na verdade, é muito mais fácil se eu abrir aqui também, olhando do lado, e copiar isso, né? Aqui seria um H2, porque ainda é um título. Ele vai dar problema aqui com o código, isso aqui não pode, então eu tenho que utilizar um caractere especial que é o ELT, que no caso significa less than, que é menor que em inglês. E aqui EGT, que no caso seria e-comercial, greater than, que no caso seria maior que em inglês. E agora ele aparece aqui de fato os caracteres que a gente quer. Maravilha. Tá. Além da margem top, agora eu quero ter um pad no eixo x de 20 para ele um pouco mais justo. E um space y14. Tá. Beleza. Eu não vou deixar esse padding assim. Velho, acho que eu vou um pouco. 12. 12 ficou melhorzinho. Posso fazer um LG 20. Fica melhor no desk. Beleza. Tá. Esse H1 e esse H2 eu quero ter uma div ao redor dele. Porque esse space Y eu não quero que seja entre eles. E sim eles e as notícias. Vou colocar um H4 notícias por enquanto, tá? Porque daí ele fica com essa distância aqui entre eles. E a div vai fazer o espaçamento dos seus itens de uma forma própria, tá? Vou colocar um space Y10 aqui, acho. Na verdade, precisa aumentar a fonte pra ver como é que vai ficar da hora. Se vai ficar da hora. Eu vou colocar aqui um text XL. Olha. Text XL no 2XL tá bom? Font bold, text center. E o text eu vou colocar um zinc 50 para ele ficar ainda mais claro, mais destacado. Só vou aumentar o tamanho dessa fonte no LG. Então text XL, acho. Beleza. Continuando aqui então, a gente tem a parte do subtítulo aqui, né? Onde a gente vai colocar um texto um pouco menor. Então, class name seria um text L, acho que fica legal. Não vai ter font bold, ele vai ter só um text vibe do. Agora ele fica assim. Eu vou aumentar também. LG fazer um text 3XL, acho. Um pouco maior, mais interessante. Aí. Beleza. Certo. Aqui no lugar das notícias agora, de fato, eu vou ter as notícias, só que eu vou fazer um componente chamado news, tá? Esse componente eu vou criar ele aqui, então. Agora. Aqui, news. Dentro dele eu vou ter um index tsx, onde eu vou fazer export com news. Esse é a arrow function, onde eu faço return de uma div. Pelo menos um span dizendo notícia. Beleza? Importante esse cara aqui. Só que agora, essa notícia aqui pelo menos, ó, a gente está trabalhando com componentização, a gente recebe uma imagem
a data, título e na descrição, né? Sendo que a imagem e a data são opcionais, a gente pode ter só um card assim, né? Ok. Sendo assim, o que a gente vai fazer? Eu já vou começar a tipar esse componente aqui pra gente construir ele da forma certa, tá? Eu vou colocar aqui que ele recebe props, chamadas da interface new props. Vou fazer essa interface aqui. Essa interface que ela vai receber aqui. Na verdade, a gente vai ter detalhes aqui. Tá. Não, tudo bem. A gente vai ter ao menos um title, que vai ser um string, obrigatório. A gente tem a description de cada sessão, que também é obrigatório. A gente não tem cards sozinhos. A gente vai ter news aqui, que vai ser um vetor de objetos, né? Vai ser um vetor de objetos com... Eu me refiro que vai ser um vetor de... Eu me refiro que vai ser um vetor de objetos porque vai ter várias notícias dentro, né? E cada notícia vai ter o seu próprio title, que é uma string, description, que é uma string, que são obrigatórios. A image, que é um objeto. E essa image é opcional, né? E esse objeto contém uma URL que é string e out que é string também, texto alternativo. E aqui a gente vai ter uma date opcional string também, né? Lá no LobG, de fato, a gente pegava as informações do Prism que era uma data, de fato, a gente convertia. A gente usou uma biblioteca, que era o datefns, para converter e formatar a data, tá? E a gente vai usar como uma string porque é basicamente uma réplica visual, né? Claro que a gente tem diversos ajustes para fazer se a gente for construir o blog inteiro de fato, né? Mas o objetivo aqui é o ChatCN, então a gente vai se atentar mais à parte de interface, ok? Agora vai dar problema aqui nesse news, caso com a importação dele, o que eu vou fazer? Vou definir staticamente aqui para componente, um objeto news do tipo props. Tem que fazer um export aqui. Para poder importar aqui. Vai ser um vetor disso, tá? A gente começa recebendo um vetor, na verdade, com vários objetos dentro, tá? Esses objetos eu vou copiar as informações que a gente tem aqui. Por exemplo, o Rust. O Rust, por exemplo, a gente vai ter um title. O title, que vai ser Rust underline. A gente vai ter uma description, que vai ser... Veja os últimos posts sobre uma das linguagens de programação mais performática já feita, tá? Beleza? E agora a gente tem que colocar aqui também o news em si. É o vetor das notícias dessa sessão. Então também é um vetor de objetos com seus respectivos titles. No caso aqui, ó, por exemplo, o que eu vou fazer, tá? Como eu não posso clicar para eu vou inspecionar e vou copiar aqui, ó. Vou copiar aqui como uma string, vou colocar aqui a description. Vou vir aqui, ó, pá. Abro a tag P, copio ela. Beleza. E é isso, tá? A data aqui, ó, por exemplo, vou copiar aqui, essa data aqui. Aqui, date. String, colocar aqui uma image, que é um objeto com essa imagem aqui. Eu posso pegar Prism aqui mesmo, que não tem problema. Um alt, que no caso seria logo do... Beleza? Show. Agora eu vou duplicar isso aqui só, aqui pra baixo, tá? Consegue ter o... outra, já quase toda configurada, tá? Eu copio outro tipo. É do 1.5.9 do Rust. Vou trocar aqui. Ficar feio. Aqui o corpo dela eu copio dentro da tag P. Description. Nesse caso aqui eu só troco a data, né?
Porque a image da image. Beleza. E daí o que eu faço? Aqui eu vou fazer um news map. New. Então não vai de new props. E aqui eu vou renderizar algo aqui dentro que vai ser o new, que recebe o spread das props, né? Não vai dar problema por conta do aqui do map. Do coisa, então eu vou fazer props.title plus edits. Cada new. Vou fazer o map certinho. Ok. Ah, ele tá dando um problema aqui no. Coisa que ele não tá atualizando, né? Deixa eu atualizar aqui. npm dev. Que era pra ele estar dando um problema na imagem, tá? Então vamos ver. Tô utilizando uma imagem de um host desconhecido. Era pra ele estar perguntando disso já. Ah, oh, não, tá certo. É que eu tentei renderizar essa imagem, tá? Aqui eu vou pegar o title, aqui eu vou pegar description, aqui eu vou pegar image, aqui eu vou pegar vou pegar news. Beleza. Aqui eu já vou retornar, por exemplo, uma section, tá? Vou colocar aqui uma div. Vai separar as coisas também. Cada section, no caso, é cada seção. Então essa div aqui, ela vai ter as informações principais. No caso, o título da notícia e o subtítulo da notícia, né? Aqui eu coloco só o title. Aqui eu coloco a description. Né? E abaixo dessa div aqui eu coloco as outras informações. Por exemplo, eu vou fazer um map news.map. Function e vou retornar algo, tá? Eu vou receber aqui dentro dessa arrow function todas as props. Então, title, description, image e date, tá? Aí aqui eu vou tentar renderizar essa imagem e vai dar problema, tá? Só que para essa parte aqui a gente tem um componente parecido com esse aqui no CAD-CN, que é o card. Achei, tá? Card que ele é mais parecido com essa questão de card. Ele tem aqui um exemplo de card de form, né? Mas a gente vai fazer o nosso um pouquinho diferente. Eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui dentro, porque cada news vai ser um card. Eu vou copiar os imports para não ficar importando manualmente. Aqui. Beleza. O problema é que a gente não tem esse cara ainda, então eu tenho que instalar ele toda vez. Não é com o npx não, estou utilizando aqui o pnpm. Então aqui eu venho e copio o pnpm add card, tá? Cola aqui. E agora eu vou adicionar o componente de card para eu poder utilizar ele na minha aplicação, né? Mesmo conceito do avatar. Vai ser o mesmo conceito para todo e qualquer componente. Ele está perguntando se ele pode instalar as dependências. Algumas dependências são relacionadas ao que o ChatCN usa. Por exemplo, esse componente que ele criou aqui, o avatar e o card, eles utilizam o radix por debaixo dos panos. Ó. Então ele tem que instalar as dependências do radix para poder, de fato, criar esse componente. Né? Utiliza várias coisas. No caso aqui do card, ele não tem muita questão de acessibilidade, porque um card é um componente um pouco mais simples do que um avatar, nu, por exemplo. Né? Então, ele só utiliza o que ele precisa. Tá? Beleza. Aqui dentro desse card, no card title vai ter o title do card, no caso, agora ele pega esse title aqui, de cada notícia. E a description. Eu só vou trocar de ordem o card content com o card header, porque dentro do card content vai ter a imagem. A gente utiliza content, o conteúdo, né, e o card header como título e description, que são semanticamente corretos, né. Mas eu preciso da minha imagem antes, acima. Então eu vou colocar aqui dentro o image mesmo do next, tá? Onde eu vou renderizar ele com source para source, image.url, e out como image.out. O widget desse cara eu vou definir estaticamente que vai ser o widget de 200 e uma height também de 200, tá? Aí a gente vai ter aqui um class name object fill. Posso utilizar a imagem para deixar ela certinho. Ele vai ter problema aqui em renderizar essa imagem se não for passado uma variável imagem, que é opcional. Então eu preciso fazer essa validação aqui para renderizar, tá? Beleza.
E agora ele já tá alertando aqui, ó, do host, tá? Como eu sei que é um host válido, o que eu vou fazer, tá? Eu vou adicionar ele. Esse aqui. Para adicionar um host no Next é muito simples. Aqui no Next Config a gente vem nesse objeto e adiciona coisa de images. O objeto de images recebe um domains, que é um vetor de cada domínio que ele aceita, né? Deles é esse aqui. Como o Next Config foi restartado, a gente precisa começar o nosso servidor, por ter modificado o Next Config. Para poder startar o nosso servidor com as configurações mais atualizadas do Next. Vou fazer um closeox. E beleza, agora o News tá aqui. Desculpa. Dá o barra blobg. Vai. Sim. Preciso reiniciar de novo. Tá? Beleza. Agora a gente vai ter aqui nos news, olha, ele já está renderizando da forma como vem do ChatCN, né? E a gente vai modificar pouquíssimas coisas aqui para tornar esse card de fato útil. Como a gente sabe que está utilizando um tema escuro, a gente pode modificar até mesmo aqui dentro do código dele. Tá? Card content, mudar o código dele. E no card header, mudar o código dele. Vem aqui, card, mudar o código. Entendeu? Então, porque esses componentes aqui que estão na UI são nossos. Pode ser um pouquinho difícil de mexer porque a gente não pode. Mas a gente conhece que precisa aqui, né? Por exemplo, ao invés de utilizar um BG Card, BG Zinc 700, tá? Que é uma cor mais parecida com o que eu vou usar. Eu utilizo aqui o BG Zinc 700, eu vou utilizar aqui, não vou utilizar border, vou apagar isso. O text vai ser Zinc 100. Vou colocar, por exemplo, um pad no eixo X de 8. No eixo Y, quero dizer. E uma width máxima desse cara, como 96 mesmo. Tá? Beleza. Aqui a card description tá um pouco diferente. Aqui. Ao invés de utilizar o text muted foreground, a gente utiliza o text. Não. Sim. Tá? Tem um detalhe, por exemplo, que a gente pode utilizar, ao invés de definir estaticamente as cores como eu estou fazendo, a gente pode utilizar temas. Com o chat cyan também, né? Tem suporte a temas também, que ficaria bem mais simples, né? Beleza. Aqui no card footer, tem que mexer aqui no. Para renderizar esse texto estático, eu quero renderizar a data. Aqui. Beleza? Só esse card footer ele vai ter uma coisa que eu quero que ele tenha um text XS. Text SM, na verdade. Text zinc 200 para ficar mais fora de foco. Beleza? Show de bola, cara. A única coisa que eu quero fazer aqui nesse card também, colocar um flex call nele. Justify. Center. Na verdade, acho que aqui não vai rolar. Eu vou fazer aqui externamente, porque isso afetaria todos os cards da minha aplicação. Eu vou fazer aqui externamente card content. Eu quero centralizar a imagem. Posso fazer também aqui, por exemplo, no card, name de alto. Dá para ele centralizar em relação às outras coisas. Ao invés de fazer um flex call, eu vou deixar só o justify center, que ele posiciona a imagem no centro. Eu vou ter um. A gente pode ter um MB 10. Vai dar problema aqui com o footer. Porque esse meu footer precisa de um background, né? Tem um background. PG link 100. E agora ele tá cortando algumas informações, né? Então, page.
Eu tenho um merging. Na verdade, como eu sei que toda página vai ter o footer, eu vou colocar um layout, cara. Aqui eu coloco o merge, botão de... Ele ficar um espacinho assim interessante, tá? Beleza. Nosso card tá pronto. Caso que a gente precisaria fazer era colocar um link ao redor e o redirecionamento para a página de cada card. A gente não vai fazer aqui, né? E agora falta só essa seção aqui que eu estilizei, né? Eu fui direto pro card. Então, a gente tem essa parte aqui, tá? Cada section vai ter um flex, class name, flex call. Na verdade eu nem vou usar isso aqui. Que é div. Mais importante com class name, flex call. Vou colocar um justify center pra botar tudo no meio já. Vou colocar text center. Acho que se eu colocar aqui ao redor ele vai aplicar para todos os fields. E um space white 4 assim. Passar legal. Vou colocar daí um margin bottom. Section, na verdade eu vou colocar um com space y 10. O title então, ele vai ter um text 2xl. Vou colocar um font bold nele. Textzinho 50 pra cá. Deixa eu ver aqui a description daí. Vai ter um description, não vejo porque mudar ela. Queria sim. Tá ótimo, né? Tá ótimo no sentido que a gente desenvolveu isso aqui num vídeo. Desenvolveu a interface em um vídeo. Decidindo alguns ajustes, como por exemplo ter um card só. A gente não vai fazer os sliders, mas não por preguiça do seu Uriel aqui, não. Na verdade tem um motivo para não fazer os sliders. ShadCN não tem o componente de slider. Por que o ShadCN não tem um componente de slider? Ele é construído em cima do Radix. E o Radix UI não tem um componente de slider também. Ele tem um slider, mas não é um slider de slides. Ele é isso aqui. É outra coisa que também tem nome de slider. E pesquisando sobre ShadCN Carousel, por exemplo, tem uma feature request no GitHub já, tá? Onde o pessoal solicita isso e eles comentam justamente porque o Radix vai adicionar uma primitiva de carrossel ainda. Tá em desenvolvimento, eu acho. Tá em desenvolvimento, tipo, bem difícil. Mas eles estão tentando implementar isso aqui, né? Já tem justificativo suficiente para montar esse componente. E o ShadCN vai incorporar e mostrar maneiras de utilizar isso baseado no Radix. O Radix precisa lançar primeiro. E aqui o pessoal sugere utilizar o Embla Carousel para isso. A gente pode utilizar as bibliotecas que a gente já usou, tipo React Slider. Dá para utilizar o... Cara, tem diversas bibliotecas de slider, tá? Pro React. A gente pode utilizar que a gente utiliza no BlobG, não tem problema, tá? Mas por questão de estilização, eu prefiro manter assim. Que um dia, se o ShadCN lançar, eu venho aqui, faço uma manutenção e coloco o carrossel. Muito mais interessante, né? A não ser que seja uma obrigatoriedade, aí você implementa de uma outra maneira. Um King Slider, sei lá, algo do tipo, pra implementar isso, né? E a parte interessante é que a gente demorou bastante vídeos para fazer essa interface. A gente já fez, o que a gente precisa agora para deixar isso aqui funcionando, integrar com o Prismic e fazer isso aqui funcionar. Muito simples. E é isso, pessoal. Gostaram da utilização do ShadCN para recriar a interface do BlobG, um pouquinho inspirada, né? A gente pode ver como essa biblioteca realmente auxilia o desenvolvimento mais rápido e a gente pode personalizar os componentes dela como se fossem nossos. São nossos, né? Exatamente como a gente fez para deixar a cara do nosso projeto. Só ela facilita muito pra gente já sair com alguma coisa, né? Isso aqui parece algo muito interessante porque a gente sempre faz o reset do CSS. Aí a gente agora voltou, só que ao invés de utilizar o CSS padrão no HTML, a gente voltou para um ShadCN. Mas não tipo a mesma coisa como a web parece que tá voltando pros princípios para ficar mais performático e tudo mais. Mas não é como se fosse no sentido de retroceder para algo que já deu certo no passado, né? É porque é uma estilização toda nova e muito mais pronta e moderna para os sites de 2020 para cima, né?
Então é uma proposta assim muito interessante. Eu agradeço demais que você tenha ficado até esse momento aqui no vídeo comigo. Conto com a sua presença no próximo vídeo, onde eu pretendo abordar mais conteúdos a respeito do mundo de React, Next, 13 e tudo mais que eu pretendo trazer aqui no canal. Peço que você se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse, avalie esse vídeo se você gostou e também recomende ele para algum amigo que possa achar esse conteúdo interessante. Convido para a nossa comunidade no Discord. Novamente agradeço a sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado, pessoal, e até mais. Valeu!